Nós estamos aqui, membros do Núcleo Celso Daniel, de Administração Pública, com o objetivo de fazer uma conversa com o Walter Pomar, que é um dos candidatos no PED 2013, para debater um pouquinho com ele as questões que são centrais à nossa discussão em torno da administração pública, da gestão pública. Queria saudar a sua presença aqui, Walter, agradecer muito essa deferência de conversar com a gente. Nós somos um núcleo novinho ainda, engatinhando, mas espero que engatinhando com bastante vigor. E gostaria então de um pouco apresentar como é que vai ser a dinâmica da nossa conversa. Nós vamos abrir aqui 10 minutos, acho que, conforme a gente passou para você o roteiro, 10 minutos para você fazer uma fala. Em seguida, eu vou fazer uma fala rápida sobre o que é o núcleo. Depois a gente tem alguns pontos que a gente já gostaria de orientar um pouco mais a conversa e depois a gente abre para perguntas, só pedindo que a gente direcione bem as perguntas para a temática, para não haver assim muita fuga. Naturalmente, tendo aqui um candidato, o desejo talvez de perguntar sobre alguns outros temas pode surgir, mas a gente vai centrar um pouquinho, ok? Então, passo a palavra para você, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Tá bem. Bom, então, obrigado pelo convite. Eu li os dois materiais que vocês me passaram, um intitulado por um modo petista de administração pública e o outro que é, digamos assim, um texto de lançamento do núcleo de base. Então, eu preparei uma exposição dentro desses 10 minutos, para apresentar um pouco quais são as ideias fundamentais que eu tenho defendido no PED, mas vinculando isso com a discussão proposta pelo núcleo. Então, na verdade, antecipando um pouco o que estava na programação. Qual é o ponto de partida nosso, assim, meu e da chapa da qual eu faço parte, nessa discussão das eleições da direção do PT? O ponto de partida é que nós fizemos o máximo que era possível fazer para melhorar a vida do povo, ampliar a democracia do país e afirmar a soberania nacional, sem reformas estruturais. Ou seja, a tese nossa é que o máximo que dava para ter sido feito sem reformas estruturais foi feito. Daqui para frente vão ser rendimentos decrescentes, certo? Ou a gente vai ter um retrocesso, ou a gente vai ter um salto de qualidade. Sendo que o retrocesso pode ocorrer, percamos ou não a eleição presidencial. Você pode se manter governando o país, mas não conseguir manter esse ritmo e começar a ter um recuo, inclusive, nos indicadores sociais, nos indicadores democráticos e nos indicadores de soberania nacional. Quando a gente fala que fez o máximo que podia fazer, é bom deixar claro que isso é produto das circunstâncias políticas, é produto da correlação de forças, A gente fala que fez o máximo que podia fazer porque houve, nesses últimos 2 anos, 3 anos, na verdade de 2009 para cá, certo? Houve uma confluência de, primeiro, a crise internacional, com seu impacto na economia brasileira. Segundo, houve uma mudança no comportamento do grande empresariado frente ao governo encabeçado pelo PT em âmbito nacional. E, em terceiro lugar, houve uma mudança também na atitude de uma parte da classe trabalhadora, o que ficou claro em junho desse ano. As mobilizações que ocorreram no país em junho desse ano significam que um setor da classe trabalhadora que foi às ruas, diretamente ou através de seus filhos, que já quer mais do que o que vinha sendo feito. Por outro lado, tem um setor dominante na burguesia brasileira que já não está de acordo com a manutenção do que foi feito. E o motivo tem a ver com a crise internacional. A crise internacional bloqueou as válvulas de escape que eles tinham para obter rentabilidade num ambiente em que a gente estava aumentando emprego, aumentando salário, aumentando política social. Quer dizer, enquanto a gente fazia isso num ambiente internacional favorável, era possível manter as taxas de lucro. Num ambiente de crise internacional mais duro, o único jeito de manter a lucratividade é tendo retrocesso no emprego, retrocesso do salário e retrocesso nas políticas sociais. Por isso eles mudaram a atitude em relação ao nosso governo. O que significa que a gente está imprensado entre, por um lado, uma parte da nossa base social que quer mais
e, por outro lado, o grande empresariado que quer menos, né? Bom, nesse ambiente é que a gente defende 3 ideias básicas. Primeiro, que o PT precisa de uma nova estratégia, quer dizer, a estratégia adotada em 95, que partia do pressuposto de que era possível uma aliança com o setor do empresariado para poder superar o neoliberalismo. Essa política, essa estratégia, certa ou não a seu tempo, já não serve para o período que a gente está agora, porque não existe essa disponibilidade de um setor do empresariado. E isso se traduz no comportamento dos partidos aliados de centro, centro-direita, se traduz no comportamento da alta burocracia de Estado, se traduz no comportamento, enfim, do aparato de Estado como um todo. Então, o PT precisa de uma nova estratégia para esse período que está aberto agora. Segunda ideia é que o PT precisa de uma tática para 2014 que seja adequada a isso. Se é verdade que a gente está num impasse e que é necessário fazer um segundo mandato marcado por reformas estruturais, bom, isso significa dizer que a tática para a eleição de 2014 tem que levar isso em conta, na sua política de alianças, no programa que a gente vai defender ao país, no tipo de campanha que vai ser feita. E, em terceiro lugar, a gente defende a ideia de que o PT precisa mudar a sua postura e mudar internamente para se adaptar a esse período. Qual é a característica fundamental desse período? É que a presença do partido na institucionalidade não é mais suficiente para fazer as mudanças nesse cenário. Você precisa ter uma base social mais poderosa, mais organizada, mais mobilizada, mais por aí. Bom, então essas são as 3 ideias fundamentais. Ter uma estratégia democrática, popular e socialista, por um lado. Ter uma tática que visa um segundo mandato superior ao atual. E ter uma política de construção partidária que gere alterações. Primeiro, no financiamento do partido. Hoje o financiamento do partido é baseado em fundo público e doação empresarial. Nós vamos de um funcionamento interno que gere uma formação política massiva, que você precisa de um grau de politização da militância muito maior do que o atual, e você precisa de uma política de comunicação muito mais agressiva. E, ao mesmo tempo, você precisa recuperar a sintonia com a base social, porque esse período, né, de 95 para cá, ele, principalmente a partir de 2003, levou a uma institucionalização muito grande do partido e uma perda de contato com as bases sociais fundamentais. Não como eleitorado continua, mas o vínculo orgânico se perdeu muito, né? Bom, esse debate que a gente está propondo, qual é a dificuldade fundamental que a gente tem enfrentado ao propor isso, né? Quando a gente propõe, não há uma reação negativa, pelo contrário, a gente sente que o conjunto do partido caminha para esse ponto de vista. Agora, o curioso é que isso não é feito de maneira consequente. Ou seja, uma coisa é, no ambiente do PED, todas as candidaturas, todas as chapas tendem a infletir à esquerda e a propor alguma coisa que é parecido com isso que eu estou falando. Porém, o processo de eleição das direções real não é dominado pelo debate político. Quer dizer, você já tem num partido como o PT uma máquina que envolve 900 mil pessoas, das quais mais ou menos metade se cotizou, mais ou menos metade foi cotizado por terceiros. Você tem clientelas formadas por dirigentes, por parlamentares, por líderes políticos, que não correspondem a uma militância consciente do seu ponto de vista, né? Você tem um número muito pequeno de pessoas participando do debate dessas questões. A gente teve nos 3 debates nacionais ocorridos até agora, somando participação na internet e participação presencial, a gente não teve 20 mil pessoas, de uma massa de 900 mil, né? Então a gente tem um cenário paradoxal em que na cúpula do partido existe uma confluência para um ponto de vista parecido com esse que eu acabei de apresentar, mas que na base do partido existe uma outra situação, uma certa passividade, certo? Uma certa inércia que vem do período anterior. E aí, se eu agrego, por fim, um ponto que tem a ver com a reflexão de vocês, que é a existência de um déficit teórico muito grande dentro do PT. Quer dizer, o PT, como partido, deixou de fazer a reflexão sobre a realidade brasileira e a realidade internacional com a densidade que fazia
há 20 anos atrás. Né? Se vocês se derem o trabalho de ler as resoluções do PT, desde 1980 até agora, vocês vão ver que ele vem crescendo até o início dos anos 90 e depois vem um descenso, em termos de densidade analítica, né? Sobre a realidade brasileira e sobre os temas que envolvem a nossa política. Um exemplo disso é a concepção de Estado. Mas antes de falar da concepção do Estado mesmo, dizer, qual é o efeito prático que isso gera, esse déficit teórico? Gera o que eu chamo brincando de partido de retaguarda. É um partido que reage, ele é reativo, mas ele não se antecipa. Certo? Como ele não tem uma visão atualizada do que é a luta de classes no Brasil hoje, a tendência dele é reagir aos ataques, mas não é tomar a iniciativa nas questões decisivas. Né? Exemplo disso é a maneira burocrática e retardada com que o partido reagiu às mobilizações de junho e como ficou atrás da iniciativa da presidenta. Se vocês forem ver, a Dilma agiu muito mais como dirigente partidária, tá certo? Na reação à mobilização do que o partido. O partido se dividiu sobre como se comportar. Né? E isso tem a ver, na minha opinião, com esse déficit teórico, com essa postura de partido de retaguarda. A gente gostaria um pouco de ouvir você falar sobre os itens que a gente já até colocou aí um pouco no documento, mas para quem está nos assistindo aí depois é bom a gente repetir, que seria um pouco a questão da defesa dos bens e serviços públicos, né? Qual é a sua posição enquanto candidato, né, a presidente do partido, em relação a essa questão de como o governo deve lidar. E aí a gente não está querendo se referir especificamente ao governo federal. Né? Toda a nossa questão aqui não se restringe ao governo federal. Aos bens e serviços públicos. Depois a gente gostaria de falar um pouco, não fizemos assim exatamente perguntas, né? É um tópico para a gente debater um pouco. Aí os colegas também, se quiserem colocar alguma pergunta, com relação à reforma do Estado. Falar um pouco da questão da relação, que para nós nos parece muito sensível, que é a relação com o servidor público. O PT tem uma trajetória no movimento sindical que não preciso falar aqui sobre ela, e quando a gente vai para um espaço, né, em que a gente vai definir a forma como lidar com este movimento sindical, qual é a nossa posição, como é que a gente se posiciona. Isso nos parece não estar muito claro ainda para quem está fazendo a gestão petista. E um quarto item, que também nos parece muito relevante, na medida em que o PT se amplia, o PT ganha mais espaços de governo, mais espaços de poder, é o que o PT, como partido, pensa sobre a sua responsabilidade em relação à formação de quadros dirigentes para ocupar esses espaços, né, de qualificação desses quadros dirigentes. Então, se a gente puder debater esses 4 temas, um por um pouco assim na linha, né, de vamos por partes. Se a gente pudesse começar aqui pela questão dos bens e serviços públicos, qual é um pouco a sua posição, como é que você vê isso? Então, deixa eu vincular a resposta que eu vou dar à exposição que eu fiz, né, no início. Né? Veja, eu estava falando para vocês que a gente precisa de uma nova estratégia. Qual é o núcleo dessa nova estratégia? É que para que o país continue crescendo e se desenvolva, a gente vai ter que ter uma dinâmica na qual o Estado vai cumprir um papel central. Basicamente através da oferta de bens e serviços públicos, e não através da oferta de bens privados do consumo das pessoas. Quer dizer, uma das coisas que se esgotou nesse período é a capacidade de melhorar a vida das pessoas através da ampliação de emprego, salário e crédito, gera, por exemplo, carro por todos os lados e transporte lento. Né? Bom, isso só tem solução com um bem público, quer dizer, a oferta de transporte público. O problema da saúde, a mesma coisa, você não resolve isso através de plano de saúde privado. Você tem que fazer um salto na qualidade e no investimento na área de saúde pública. A parte da educação, por a necessidade que o país tem em termos educacionais, você vai ter que dar também um salto em termos de investimento e de qualidade nessa área, que o setor privado não pode ser o carro-chefe. Você tem que ter uma ampliação pesada em articulação com o projeto de ciência e tecnologia para você ter educação de massa no país em todos os níveis.
Então, essa ideia de você ter a ampliação do papel do Estado através da oferta de bens e serviços públicos, combinada com o mercado de consumo de massa, que continua tendo importância, combinado com o mercado regional, que também tem importância, e combinado com o mercado internacional, extra-regional, essa ideia, mas no qual o Estado tem um papel-chave, é a ideia que eu defendo, que eu compartilho. Agora, ao ler o texto de vocês, o que me chamou a atenção é que tem uma certa... O título sugere mais do que o conteúdo apresenta, né? Em que sentido? O Estado tem que ter o papel de coordenador, regulador, planejador, executor, perfeito, mas ele próprio tem que fazer investimento direto e tem que ampliar as áreas de propriedade do Estado. E isso é uma coisa que falta aqui. Quer dizer, para você dar conta dessa necessidade do país, a área de propriedade estatal direta e de investimento direto no Estado vai ter que crescer. Não é só um Estado coordenador, regulador, planejador, tá certo? É um Estado executor e proprietário. Até porque, no caso do sistema financeiro, isso fica claro, porque é mais condensado, se você não tiver um sistema de bancos públicos poderosíssimo, quem vai continuar definindo a política monetária e financeira do país é a banca privada. Não tem conversa, certo? Não tem saída. A segunda coisa que me chamou a atenção, que tem a ver com o debate mais geral nesse parágrafo, é quando vocês falam que faz-se urgente romper definitivamente com a visão do Estado como mal necessário, né? Eu faço parte da tradição cultural na esquerda que eu considero o Estado um mal necessário, certo? O Estado é a expressão de uma sociedade dividida em classes. O problema é que, como vocês o texto inteiro trabalham com a noção de Estado, administração pública, é certo? Bom, a administração pública não é um mal necessário, a administração pública é uma coisa positiva, é certo? Numa sociedade futura, sem classes, vai continuar tendo que ter administração pública. Como vocês no texto várias vezes tratam o Estado como se fosse sinônimo de administração pública, vocês acabam estendendo para todo o Estado um elogio que só valeria para a administração pública, entendeu? Mas eu vou voltar a isso depois, né? Isso tem a ver com uma outra passagem do texto também, que vocês trabalham a ideia de que uma das principais questões no debate ideológico é a visão sobre o papel do Estado, o que é verdade. Mas isso tem a ver com o fato de que nos últimos 30 anos a disputa ideológica tem se dado entre nós e os neoliberais. Só que nós, no caso, somos todos aqueles que defendem o desenvolvimento. Agora, há um outro debate mais de fundo que diz respeito ao modelo de sociedade, capitalismo e socialismo. E nesse debate, o papel do Estado é subsidiário. Ou seja, você discute primeiro como é que é a sociedade, quem detém a propriedade dos meios de produção, né? Bom, sobre a questão da reforma do Estado, está vinculado com isso que eu acabei de falar. Eu li o texto desse item, né, o texto da reforma do Estado, que me chamou a atenção. Não tem um salto, não tem uma nova estratégia e não tem um novo padrão de desenvolvimento do país sem outro Estado. Ou seja, precisa ter um outro Estado no país para dar conta desse padrão de desenvolvimento que a gente precisa ter. A questão é, como é que você produz um novo Estado desse tipo? Nós somos de opinião, a tese que a gente tem defendido é que o país vai ter que fazer, mais cedo ou mais tarde, uma Assembleia Constituinte de novo. É impossível operar uma política de transformação estrutural no país tendo o aparato de Estado que a gente tem hoje. E veja, é mais do que é dito aqui, ele não é apenas um aparato de Estado que tem marcas do neoliberalismo e do período ditatorial, que você chama de autoritarismo. O Estado brasileiro, desde a origem, ele é um aparato profundamente divorciado das necessidades da maioria da população. É uma coisa assim, é brutal. Eu vi um comentário um dia desses do Gaspari, de quem eu não gosto no geral, mas o comentário era adequadíssimo. Ele falou, bom, o Estado brasileiro sempre torturou. Durante a ditadura militar, torturava, e agora que os ex-torturados estão no governo, continua torturando preto, pobre. Quer dizer, o aparato, aquilo que é o Estado que aparece para o pobre, é a polícia, tá certo? É brutal, sempre foi e continua sendo, né? Então, pegando isso como exemplo, a gente precisa de uma reforma do Estado. Agora, o mecanismo capaz de fazer uma reforma do Estado à altura do que a gente precisa é uma Assembleia Constituinte.
Nós temos que recolocar essa discussão. Países como Equador, Bolívia e Venezuela fizeram suas assembleias constituintes. Nós não conseguimos ter maioria no Congresso Nacional e não conseguimos também colocar em pauta a necessidade de fazer uma reforma constitucional profunda via constituinte. Mas isso a gente tem que se colocar como necessidade. E vinculado a isso, tem a ver com o que eu falava antes, o grau de mudança que a gente tem que fazer no aparato do Estado é muito profundo. O aparato do Estado brasileiro, aqui está dito várias vezes que ele é emperrado para aquilo que diz respeito aos nossos interesses sociais. Quer dizer, aquilo que diz respeito aos interesses da classe dominante brasileira, em especial o setor financeiro e transnacional, ele não é emperrado, ele funciona bem. Certo? E durante o período neoliberal, através da criação das agências, certo? Ele sofisticou isso. Quer dizer, ele perdeu capacidade de ação direta, criou mecanismos de controle profundamente sofisticados, cujo objetivo é transferir dinheiro público para o setor privado. Isso é o que tem de mais sofisticado no aparato estatal brasileiro e funciona bem. Funciona muito bem, né? Mas, no detalhe, eu concordo com o que é dito aqui, ou seja, em especial sobre uma coisa que é pouco dita no meio do PT, que é a necessidade de transformar essa visão acerca de um novo aparato estatal em lei, em legislação, em visão de direito, né? Quer dizer, você precisa criar uma legislação à altura disso, porque senão vai acontecer o que acontece nas administrações, especialmente no âmbito municipal, que é tudo o que se tenta fazer é bloqueado pelas procuradorias, pelas leis orgânicas municipais, etc. Em relação ao tema dos servidores públicos, que é o terceiro tema daqui que vocês colocaram, qual é o nó principal, na minha opinião? Quer dizer, o PT precisa construir um bloco social para sustentar as transformações que o país necessita, e o funcionalismo público tem que fazer parte desse bloco social. E isso exige uma mudança de postura do partido quando está à frente das administrações, ou seja, tem que ganhar os servidores, ou uma maioria dos servidores, para o projeto democrático popular, e vai exigir também um combate contra o economicismo que predomina em grande parte das direções sindicais, que enxerga a administração pública como patrão, e não como também parte de uma gestão política que integra esse bloco social. Então você tem, na minha opinião, uma necessidade de mudança, tanto nossa, ou seja, encarar o funcionalismo como parte de um bloco histórico transformador, mas é preciso também travar uma disputa contra as direções sindicais que predominantemente são economicistas, ou seja, que demandam do Estado, tá certo? Demandam do Estado como um patrão a quem você exige salário, melhores condições de trabalho, etc. E tem pouca mobilização no que diz respeito a demandar reformas estruturais, políticas públicas, etc. Aqui tem um detalhezinho tolo que eu estava lendo, que aqui se diz: pouco se avançou na propagação de um ideário esquerdista, né? Para vários de nós falou de esquerdismo, ideário de esquerda, né? E por fim, essa questão da formação de dirigentes, aqui eu tenho uma opinião que é um pouco diferente da que está posta aqui. Eu acho que o PT tem que buscar construir escolas de formação política, capacitar os seus quadros, etc. Mas eu acho que o papel de criação de gestores públicos democráticos populares é um papel do Estado governado por nós. Quer dizer, não é um papel do PT, ou não é um papel principalmente do PT. Quer dizer, os nossos governos têm que criar escolas de governo orientadas por um ideário democrático popular e formar dezenas de milhares de quadros com esse papel. Não pode ser uma tarefa do PT no sentido, não é apenas porque nós não vamos dar conta, mas é por um problema de concepção, porque não é o Estado do PT. Veja, nós temos que formar os nossos quadros como dirigentes políticos, que podem estar cumprindo papéis diferentes. Ou seja, o essencial do PT é formar os seus quadros como dirigentes. E o PT tem que estimular as universidades públicas, o aparato do Estado, para formar em larga escala, tá certo, os seus quadros e controlar
a pedagogia, o currículo dessas escolas. Porque senão nós nunca vamos ser classe dominante, nunca vamos ser classe dirigente no país. Veja, pega o caso do Itamaraty, tá certo? O Itamaraty é uma escola de quadros do aparato do Estado brasileiro e da classe dominante brasileira. Tanto é que a maior parte dos embaixadores, a esmagadora maioria dos embaixadores, são de direita. Então lá, a classe dominante usa o Estado para formar seus quadros. Por que nós vamos formar os nossos quadros, os quadros do Estado que a gente quer no aparato do partido? Então, isso é fazer o que eles nos acusam. Se de fato o nosso projeto democrático popular é o que corresponde aos interesses da maioria da sociedade, o aparato de Estado tem que ser colocado a serviço de formar os quadros que vão... Até porque nós precisamos fazer uma coisa, que no caso dos médicos já ficou claro, certo? Que é fazer com que outras classes sociais mandem os seus filhos para serem gestores, para serem médicos, para serem engenheiros, sem o que nós nunca vamos ter solidariedade dessas categorias para o nosso projeto. A questão dos médicos é visível. A gente estava aqui conversando antes sobre o problema do qual é a composição social da alta burocracia do Estado. Enquanto for essa, a alta burocracia sempre vai estar contra nós. Você precisa mudar. Isso não é feito pelo partido, principalmente, é feito pelos aparatos de Estado. Para dar um outro exemplo, para ficar claro o que eu estou querendo dizer, toda vez que a gente vai discutir comunicação, o nosso pessoal em geral, nós precisamos ter uma mídia alternativa. Nós não temos uma mídia hegemônica. Nós queremos ser classe dirigente no país, nós temos que ter a mídia hegemônica. E os setores minoritários da população, que são dominantes economicamente, eles é que têm que ter a mídia alternativa. Nós temos que pensar com essa lógica, senão nós nunca vamos dirigir o país no sentido geral da palavra. E por fim, o que eu tinha, eu vou depois passar para vocês aqui os comentários mais por escrito que eu fiz, que é uma coisa pequena, mas eu acho que era importante que o texto que vocês apresentaram leve em consideração essa noção mais ampla de Estado, certo? O Estado como um aparato que envolve Forças Armadas, envolve o Legislativo e o Judiciário, envolve a alta burocracia de Estado, envolve a administração pública no sentido estrito, que é basicamente o que vocês falam, e envolve também mecanismos paraestatais, que a gente em geral não coloca na conta, mas que são poderosos. Por exemplo, a mídia, que a gente chama de PIG, né? Ela não é privada, ela é financiada pelo setor público em grande medida, é uma agência do Estado que não está sob controle público, tá certo? É a agência ideal. Grande parte das igrejas brasileiras que não pagam imposto são financiadas pelo Estado, são agências paraestatais. E grande parte da educação brasileira, a privada, supostamente, é financiada direta ou indiretamente pelo Estado. Então, assim, uma noção ampliada de Estado precisava incorporar isso. Eu sei que o texto de vocês tinha um corte que não era esse, mas eu acho que isso era importante para diferenciar o que é o papel positivo da administração pública, que essa vai continuar existindo enquanto existir sociedade, do que é o Estado como um todo, que tem coisas que não tem que continuar existindo. O aparato de segurança, por exemplo. Certo? É uma circunstância histórica, que quanto menos tiver, melhor. Porque a existência de um forte aparato de segurança significa uma sociedade em conflito consigo mesmo ou com outros. Essa questão da formação, eu acho que você está correto que não é papel do PT formar os dirigentes. Mas eu acho que é o papel do PT formar essa concepção que você falou aí, que todos nós concordamos. Porque o que mais a gente vê hoje, por exemplo, aqui no governo federal, você tem série de quadros, inclusive históricos do PT, e não estão antenados para essa situação. Então, os órgãos que vão formar os dirigentes públicos, eles praticamente não são valorizados ou não são entendidos nessa forma de que a gente, por estar no governo, momentaneamente no poder, numa parte do poder, deveria estar dando uma atenção especial às ENAPs, ESAFs e Itamaraty, essas coisas todas. Eu queria apenas assim, apresentar mais ou menos assim, o que talvez a gente esteja querendo dizer quando fala sobre
sobre isso daí. Não, eu concordo contigo. Existe uma tentativa via Fundação Perseu Abramo de começar a fazer cursos dessa natureza. Mas o problema é anterior. O problema é o seguinte, não existe uma opinião hegemônica dentro do PT assumida sobre qual é o nosso papel no aparato do Estado, o que é o Estado, não existe. Como não existe, o que prevalece por um caminho passivo é a hegemonia das ideias que estão fora do PT. Então eu concordo inteiramente contigo. É um pouco a nossa percepção mesmo, né? Pelo vazio acaba que a gente não faz a disputa da hegemonia de fato. Eu vou fazer uma simplificação sectária, mas não é exagero. Quem construiu uma visão com a qual eu podia concordar ou não, mas ele tinha uma visão sobre o papel do Estado e o que fazer era o Celso. O assassinato do Celso e a entrada do Palocci como elaborador do programa de governo teve implicações mais profundas do que a gente imagina. Porque se vocês compararem a gestão do Palocci com a gestão do Celso Daniel, né, que ambos foram prefeitos, de 89 até 92, fica claro ali duas posturas muito diferentes. E eles eram ambos no mesmo campo do partido, não era uma questão de tendência, no sentido estreito da palavra, era mais profundo que isso. Eram visões distintas de o que era o papel do PT na administração pública. Então, assim, nós ali perdemos muito do ponto de vista, claro, havia outros, mas o papel que ele tinha conseguido acumular naquele momento, talvez se ele tivesse sobrevivido, a gente poderia ter tido mais empenho, com qual êxito eu não sei, nesse sentido. Esse é um pouco o sentimento que a gente tem também, e a decisão, inclusive, do nome do núcleo não é por acaso, né? Exatamente por conta disso. Pergunta? Eu quero. Puxando pelo término, considerando que um dos candidatos da próxima eleições para a presidência da República é vinculado a essa área da gestão pública, pelo menos no sentido retórico da coisa. Gosta de atribuir muito a sua passagem por Minas Gerais como um entendedor do assunto, e isso é replicado na mídia o tempo inteiro, e criou essa falácia de que ele é um bom gestor público. Mas o que importa é que ele puxa para si essa imagem. Essa ausência de conteúdo por parte do partido pode afetar negativamente a gente nas próximas eleições aí para 2014? Quero saber o que você acha, se é possível, ou acha que não faz diferença. A gente está preparado para esse embate, mesmo com essa falta de conteúdo aí, de debate no partido desde o falecimento do Celso Daniel. Olha, primeiro, não está claro para mim contra quem nós vamos disputar em 2014. Porque se é verdade que o PSDB tem força suficiente para polarizar com a candidatura da Dilma, também é verdade que a disputa dentro do PSDB está furiosa, não sabe para onde o Serra vai, e também é verdade que o Eduardo Campos e a Marina, do ponto de vista estritamente eleitoral, podem surpreender, certo? Mas está tudo muito incerto. Isso faz com que o discurso, vamos falar assim, o eixo que o Aécio usa para se apoiar, eu não tenho segurança de que será contra ele que a gente vai disputar eleitoralmente. O que eu concordo contigo é que, independente de quem seja o nosso adversário nas eleições, esse problema da eficiência na gestão, o que é uma gestão eficiente, tá certo? O que permite atender as necessidades sociais, qual é o papel da administração pública, é gasto ou é investimento social, qual é a relação com o setor privado. Esses temas vão estar presentes, já estão presentes, né, ao longo da gestão da Dilma, e vão estar presentes no segundo mandato. Curiosamente, ela que tinha no início, né, da campanha eleitoral, ela vinha exatamente com essa marca de uma forte gerente, ela não conseguiu fazer com que essa imagem se transformasse num salto de qualidade na gestão pública.
certo? A rigor, a minha impressão, olhando de quem não fez parte da máquina pública, eu acompanhei como dirigente político, nunca estive dentro da máquina pública nesses anos todos de governo federal, é que nós não tivemos um salto de qualidade em relação da gestão Dilma em relação à gestão Lula, né? O que faz com que a cobrança sobre nós seja dobrada, que havia essa expectativa. Então, de fato, eu acho que o tema vai estar posto, mas não necessariamente do ponto de vista eleitoral. Ele vai estar posto, por exemplo, as manifestações de junho colocaram essa questão evidente. Vou pegar o caso da saúde. Nós fizemos um ato agora em São Paulo, em que o Padilha cometeu a seguinte frase: o Mais Médicos é o primeiro passo de um longo processo para resgatar a saúde pública no Brasil. Dito isso, agora, tem algum problema de visão, de interpretação, ou eu não entendi nada, tá certo? Ou tem algum problema a ser avaliado, né? E isso poderia ser dito em outras áreas. Você pega, por exemplo, o tripé, que na minha opinião, do ponto de vista político, 3 áreas do governo que deveriam ter um enorme investimento nosso: educação, comunicação e cultura. O tripé está todo desbalanceado. Nós tivemos, independente de avaliações específicas, na área da educação houve na área da cultura não, e na área da comunicação muito menos. E são 3 ministérios decisivos do ponto de vista do debate político e ideológico na sociedade, da cultura que você está criando, da visão de mundo que você está estabelecendo. Mas enfim, acho que eu respondi a você perguntou. Bom, nós que estamos aí na administração pública, até como moto, né, para que a gente se reunisse e compartilhasse essas inquietações e fundasse o núcleo, veio essa percepção de que há um conjunto de dirigentes na administração que, na teoria, na formação política, até conseguem mostrar consistência e compartilhar muitas vezes ideais socialistas interessantes. Na viabilização, na implementação das políticas públicas, esbarram com um Estado que está orientado para não fazer. O conjunto de amarras legais, burocráticas, etc., acabam paralisando, de certa forma, muitas dessas iniciativas dos dirigentes. E muito disso se deve a um aparato herdado que não foi modificado. É um conjunto de normas que não precisaria nem de grandes mexidas na Constituição em si, uma interpretação mais sistêmica da Constituição, junto com uma capacidade de manusear os instrumentos ali disponíveis, poderia destravar esse Estado. E, bom, essa inquietação, então, eu estou falando na prática, certo? Eu tenho um desejo de oferecer mais saúde, mas aí quando eu vou fazer as contratações, os convênios, os financiamentos, quando eu vou as transferências para as outras unidades da federação, eles barram numa rede, numa teia que o dirigente não consegue se livrar dela. E aí eu pergunto, assim, a provocação vai no sentido de que caminhos você aponta para que a gente comece a desarmar, antes de pensar em grandes saltos, por exemplo, como um constituinte, mas que a gente conseguisse prover um Estado mais eficiente nesse ponto de vista, né? Mais destravado, mais permeável ao comando dos dirigentes e também deixássemos como legado isso para as próximas gestões, e aí pensando como Estado também, como um conjunto de administradores, né, de gestores públicos, de funcionários, de regras que estivessem orientados para a entrega de bens e serviços para a população. Assim, quais caminhos você enxerga se você compartilha a visão? Qual que é o ponto que você falou que eu concordo totalmente? Quer dizer, o período do Fernando Henrique, ele pegou um Estado que já vinha debilitado, já vinha com problemas de muito antes, e agregou a esse Estado uma trava que desloca para o setor privado aquilo que devia ser a atribuição do Estado, dificulta tudo que é ação estatal. Esse é isso foi feito utilizando uma série de regramentos, agências, lei de responsabilidade fiscal, lei de licitações. Então, assim, existe sim, você tem razão,
por exemplo, toda essa lei que facilita o processo licitatório, certo? RDC. Feito de contratação diferenciada, feito para a Copa, feito, mas que pode ser estendido ao conjunto. Toda a polêmica sobre fundação estatal, que poderia ser resolvido, na minha opinião, mexendo na lei de licitações, sem alterar o Estatuto do Funcionalismo Público. Tem um grupo pequeno de estatutos legais que, se for alterado, você ganha mais agilidade. Agora, qual é o problema? Isso vai esbarrar ali na frente no Supremo Tribunal Federal. Vai esbarrar em toda a armação que protege essa legislação herdada. Então, embora eu concorde contigo que pode ser feita muita coisa para agilizar, isso não elimina a necessidade de você, mais cedo ou mais tarde, fazer uma constituinte para reformar o conjunto do aparato legal. A outra coisa que você falou e que eu queria te propor pensar assim, nós temos um problema no partido. Veja, eu estou vendo vocês falando, eu fico lembrando de uma polêmica que não tem nada a ver com isso daqui, que era a polêmica sobre o Partido Industrial. O Partido Industrial era o nome que era dado por um grupo grande de dirigentes que havia na União Soviética nos anos 20, que era o pessoal que se colocou à frente da política de industrialização. Todos, ou a grande maioria, sob orientação do Trotsky. E que depois, grande parte deles foram devidamente, digamos assim, maltratados no período seguinte. E a direção do partido, propriamente dito, estava noutra frequência de rádio. Isso é uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Quer dizer, a grande parte da inteligência política do PT foi para o governo. E a inteligência política do partido, propriamente dito, está muito enfraquecida. Então, se não houver no partido lato sensu, que eu incluo as bancadas parlamentares, a direção partidária, a cúpula dos movimentos sociais, não houver um debate sobre essas questões da administração pública, não vai andar dentro do governo. Porque você não vai ter pressão qualificada de fora para dentro para impor uma mudança. Até porque eu acho que é importante a gente lembrar que alguns desses institutos, vários deles, são fruto da nossa luta por maior controle social sobre um Estado que estava apoderado, né, pela direita num outro momento. Nós lutávamos por alguns desses institutos para que a gente pudesse ter um mínimo de controle sobre o que, né, aqueles que estavam naquele momento governando. A gente não pode esquecer qual é a história, como é que a gente chegou nesses institutos. O papel do né? Ministério Público e da Controladoria Geral da União tem muito a ver com a nossa pressão nos anos 90. Só que hoje, vamos falar português, se tornaram um obstáculo para uma parte daquilo que a gente precisa fazer. Por isso é que eu digo que a gente pode fazer uma série de soluções parciais, mas o destino de todas as soluções parciais que a gente der vai ser o mesmo do Ministério Público e da Controladoria. Com o passar do tempo, vão se voltar contra nós, se você não reformar o conjunto da Constituição, o conjunto do aparato de Estado, não é a Constituição como peça jurídica. Sim, é lógico que para disputar a hegemonia você tem que mexer na estrutura do Estado, assim, na concepção. Mas, assim, por exemplo, para implementar o programa Brasil Sem Zero, a gente não precisou fazer uma grande mudança na Constituição, né? Para colocar o parque na rua, apesar de estar derrapando em um momento ou outro, assim, não precisou de grandes alterações. Assim. Eu acho que assim, essa discussão não está dissociada. É preciso ter uma discussão maior, assim, que contextualize, mas assim, o que o núcleo se propõe a debater assim, internamente no partido é como um Estado que a gente tem aí, a gente pode entregar algo melhor para a sociedade. Mas, assim, se a gente não consegue fazer emplacar a ideia de uma Assembleia Constituinte para discutir um ponto específico da reforma política, hoje sim, a gente vai passar o quê? 2 anos tentando discutir uma reforma constituinte ampla e deixar outras pautas assim, sabatinando assim, de lado. Assim, né? Por exemplo,
questão dessa onda de protesto de maio, né? Transporte público, uma pauta, essa reivindicação do transporte público. O que acontece se a gente simplesmente reduzir o preço das passagens? A gente vai estar transferindo dinheiro dos mais pobres para as empresas de ônibus, assim, na forma como o modelo está dominado de empresas de ônibus. Ou você muda a estrutura assim, ó, uma solução, bota uma companhia de transporte urbano, ou você muda esquemas, colocar ônibus híbridos que reduzam o custo, uma doação estatal, assim, ou então você simplesmente reduzir, você vai estar cortando dinheiro de outras áreas. Onde você vai cortar? Você vai cortar de uma escola que construir, de mais um posto de saúde que abrir para transferir, para subsidiar esse custo da passagem. Então, assim, é nesse sentido que a gente coloca assim, a discussão da administração pública, assim, quais as ferramentas que a gente pode utilizar para prestar um serviço, né, para a sociedade, assim, para implementar. Então, primeiro, eu acho que quando a gente faz debate teórico, a gente tem que enfrentar ele nesse nível. Ou seja, se é para daqui a 100 anos, para daqui a 50 anos, para daqui a 10 anos, não importa. Se você quiser fazer o debate teórico, tem que enfrentar o debate teórico tal como ele é. Eu estou falando isso porque eu acho que a gente não deve discutir essas questões do Estado brasileiro na linha do o que eu preciso fazer amanhã, porque isso talvez você não encontre a resposta para amanhã mesmo. Segunda questão, o caso do transporte que você está citando é exemplar. O único jeito de melhorar o transporte público brasileiro é fazer como fez a maior parte do mundo quando quis fazer isso, é do transporte público. Grande parte do transporte como faz público. a Suíça. Não, tem que ter transporte público. Essa coisa, o Brasil privatizou o sistema de transporte e o resultado foi que as tarifas de ônibus subiram mais que a inflação no país inteiro nos últimos 15 anos. Porque estão privadas. O custo é altíssimo, a qualidade é super baixa e o sistema é disfuncional. Porque ele é majoritariamente privado no país, ele devia ser majoritariamente público, se não totalmente público. Isso pode ser feito? Pode. Isso implica numa alteração legal? Não. Tá certo? É possível fazer. O problema está mais atrás. Tá, que para financiar isso, você precisa de reforma tributária, você precisa de uma outra armação de custos no Brasil. Terceiro ponto. Você tem razão quando você fala que, bom, nós fizemos Bolsa Família, nós fizemos N coisas com esse Estado que está aí. Portanto, aparentemente, a gente podia fazer mais se a gente tivesse um Estado um pouco melhor. O problema é saber se realmente dá para fazer mais. Se para fazer mais, basta apenas ter um Estado um pouco melhor. Aquilo que eu estava falando no início, na minha opinião, nós chegamos no teto do que dá para fazer. Nós vamos, a partir de agora, entrar na fase de descobrir um santo para cobrir outro, porque o cobertor é curto. E o problema do cobertor curto não é só um problema de recursos, é um problema da forma como, por exemplo, quando a gente discute Estado, eu insisto, não vamos discutir só com uma administração pública. Estado é poder concentrado. Se a gente não fizer um reequilíbrio no poder do país, do jeito que está, a gente sempre vai ter essa equação que você falou. A gente tenta melhorar a vida do povo aqui e acaba transferindo de recursos para o setor privado. Nós vamos cair nisso, se você não reestruturar, reequilibrar o sistema de poder do país. Qual é o problema de fundo? Certo? O aparato de Estado está estruturado de uma maneira para servir a classe dominante brasileira. Ele está estruturado para isso. Quando você fala não funciona para nós. Não é que não funciona para todo mundo. Bom, como é que você reestrutura esse sistema dentro da democracia? Não tem outro caminho. A não ser colocar em discussão, de fato, na sociedade brasileira, olha, precisamos de por que a Dilma, que está longe de pensar a mesma coisa que eu penso, por que ela enfiou, para surpresa de um bando de gente lá nos 5 pactos, a Assembleia Constituinte? Podia não ter colocado, né? Porque é da dinâmica da coisa, precisa ter uma mudança mais profunda no aparato do Estado brasileiro, que vá além das mudanças no funcionamento da administração pública. Senão, não vai ter poder. O que faz o Barnabé atender a um projeto de governo é a existência de um poder político que ele reconheça visível. Certo? Se não tiver essa visão, se a máquina pública, tá certo? Que em grande parte entrou por outros motivos,
Se não enxergar que tem um poder político poderoso que está querendo que o Brasil vá para cá, ela vai continuar servindo ao de sempre, a inércia. Nesse sentido, agora, quando você fala assim, a gente não conseguiu nem mexer num ponto, né, eu costumo falar que às vezes você não tem força para fazer o menos e consegue força para fazer o mais. Mas, independente disso, a verdade é que nós precisamos convencer a nós mesmos que nós batemos no teto da nossa capacidade de mudança sem fazer reforma profunda, inclusive no aparato do Estado. Nós temos que nos convencer, eu acho que as pessoas não estão convencidas. Eu acho que a maioria das pessoas acredita nisso que você acabou de falar. Que talvez se mexer um pouco, melhorar aqui, melhorar ali, dá para até fazer um pouco mais. Eu acho que o caso dos mais médicos é de um didatismo. Nós demoramos 12 anos para atender uma demanda que nós sabemos que existia há 20 anos, certo? Há 20 anos, pelo menos, a gente sabe que existe uma demanda reprimida, assim, não há atendimento médico de qualidade, não há mesmo, a gente sabe disso. E só veio piorando, nós demoramos 12 anos para... E quando chegou nesses 12 anos, a gente descobre que toda a corporação médica controla o aparato educacional, tá certo? Controla as universidades públicas, uma parte delas responde à corporação, não responde ao... E até agora a gente conseguiu ganhar a batalha no judiciário porque o apoio social é brutal, é brutal. Esse não contra-exemplo, ou seja, sem uma reforma estrutural, a gente pode... Não? Eu acho que não. Sabe qual é o... Vou fazer uma brincadeira aqui. E essa solução do Mais Médicos é a típica solução chavista. É a solução ad hoc. É as missões da Venezuela. Você não reforma o Estado, aí você cria um para-Estado do lado que vai lá e atende emergencialmente o problema. Você está entendendo? É uma solução temporária. Mas ela vai, supostamente você vai aumentar... Supostamente, se a gente perder a eleição, acabou, né? O aparato de Estado. Veja, nós estamos discutindo política de Estado. Nós temos que ter política de Estado permanente. Não pode ter política... A política que foi adotada, com a qual eu estou 100% de acordo, queria que tivesse sido feita há 10 anos atrás, tá certo? É uma política emergencial. Vamos combinar, importar médicos é emergencial. Não, e está sendo apresentado como tal, não está sendo apresentado como uma solução. E é mesmo. Ao mesmo tempo em que você tem um investimento em formação maior, que está havendo uma mudança também. Mas também não é estrutural, a princípio. Isso, então nós temos um problema, volta ao ponto, nós temos um problema para atendimento permanente dessas necessidades que ainda não está resolvido. Então não é um contra-exemplo, é um exemplo que reforça o que eu estou falando. Quer dizer, dá para fazer coisas emergenciais correndo atrás? Claro, sempre dá. Sempre dá para ser resolvido, mas o conjunto dos problemas de fundo do país... Agora, em relação ao estrutural, você citou duas leis, uma inclusive é pós-constituição. Só antes disso, eu tendo a concordar que em algum momento precisaria uma mudança constitucional. São muitos problemas. Agora, você citou uma lei que é pós-constitucional, a LRF, e depois a 866 eu talvez incluiria a 812 e a lei de orçamento que é a 4320, né? São um conjunto de leis que provavelmente teriam um impacto muito grande. Talvez essas quatro, não sei. Isso, ou seja, eventualmente não há uma mudança constitucional, porque provavelmente teria muito impacto, ou seja, você vê saída mudanças tópicas em leis importantes. Inclusive, você deu o exemplo eu gosto o exemplo do transporte, não transporte, tem muitas áreas, que ela foi mudada, que na Constituição necessariamente não era para ser privada, essa transferência massiva que a gente tem nos últimos 20 anos no setor privado, não é constitucional, apesar de a Constituição, a mudança facilitou, né? Mas eventualmente isso foram atos. Se você reverte parte dele, se você a provisão de serviços você assume, você falou público, mais do que público é estatal, você tem que, provavelmente o termo estatal não é muito, mas uma provisão, eu vou puxar, estatal, tem pouca alteração legal necessária para isso, e tem impactos gigantes.
Não? É que nem aprovar a lei de um imposto sobre grandes fortunas sobre herança, é só uma lei. É só uma lei. Mas aí nesse Você tá caso dizendo também a isso. Constituinte É um pouco também isso. é a mesma coisa. Mas Agora, o esforço talvez Só você são faça vários. pontualmente. Que o que eu tô, veja, qual é o ponto? Eu acho que nós temos que nos convencer, e convencer a maioria da sociedade brasileira, que é preciso fazer um pacote de conjunto de mudanças para dar conta dessa nova etapa de desenvolvimento que o país precisa. Certo? Por hábito, eu acho que o jeito mais redondo de falar isso é que nós precisamos de um processo constituinte. Eu concordo contigo que se a gente pode pegar e fatiar esse processo constituinte em 40 pequenas coisas. Sabe qual é o problema? Que nós não criamos força política, maioria política em torno de 40 coisas. Aí eu tenho um problema de tática política, não é de divergência. E se fosse, e muitas das coisas eu concordo contigo, seria possível ir fazendo. Agora, qual é o nó? O nó é que, por exemplo, precisamos criar a maioria do Congresso para fazer isso. Nós não temos essa maioria. Como é que você cria essa maioria se você não faz o debate com a sociedade brasileira? Por exemplo, uma coisa que eu não consegui entender é por que nós perdemos a oportunidade, no momento em que a crise internacional estava mais aguda, para dizer à sociedade brasileira, olha, do mesmo jeito que a Dilma fez o discurso no auge da mobilização, que precisamos disso, teve um momento em que isso podia ser feito com uma imensa legitimidade, porque a crise era visível para todo mundo, inclusive para o grande empresariado. Nós perdemos a oportunidade. Agora, de novo, nesse caso da espionagem, a não ida é uma medida 100% correta, que devia ser acompanhada por retirar o Boeing da licitação dos caças, devia ser acompanhado por proibição de empresas com interesse nos Estados Unidos de participar da licitação das licitações em geral, do leilão do livro, não sei o que. Porque, e isso ia ter um apoio das empresas europeias, chinesas, total, e ia ter apoio da sociedade brasileira. Eu acho que a gente perde oportunidades políticas de constituir essa maioria. A gente já perdeu umas duas, na minha opinião, de constituir uma maioria que diga queremos mudanças mais profundas. Essa oportunidade ela não perdeu, na minha opinião, no caso das mobilizações. Quem não reagiu à altura foi o PT. O PT reagiu confuso. Eu participei de várias reuniões da direção nacional, da bancada, não sei o quê, e vi que predominou, inclusive, na bancada predominou o cretinismo parlamentar, que era a discussão, por que é que ela não consultou os líderes, o PMDB, qualquer coisa. Consultar o PMDB no dia seguinte se viu o que significava. Era recuar, 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 recuar. Mas nesse caso ela agiu 100% bem. Walter sempre provocativo, né, faz a gente pensar várias coisas. Ele vem aqui no nosso grupo e fala que o servidor não tem sentido pensar partidariamente a formação dos quadros, e isso está me fazendo pensar bastante aqui. Eu acho que isso é uma questão de fundo importante, eu acho que tem a ver com algumas outras coisas que eu quero falar também. Assim. A primeira é que para a gente é muito caro o papel que nós mesmos temos na máquina, né? Somos servidores e temos a pretensão de ficar a longo prazo, tá? Então ficar até o resto das nossas vidas ativas trabalhando, e isso acredito que nos inquieta no sentido de como a gente usar essa nossa vida útil para ajudar a transformar o país, né? E eu acho que isso está associado com a construção de um projeto, de um plano, e a capacidade de planejamento nacional, na verdade, que está enfraquecido no nosso país, né? Não temos essa cultura tal qual outros países têm de fazer planejamentos de longo prazo, etc. Talvez o servidor público, a classe burocrática, possa ter um papel importante nesse processo de desenhar um projeto de nação, com metas, com objetivos, de onde a gente se visualiza enquanto Estado-nação daqui a 20, daqui a 10, 20, 30 anos, etc. Porque os governos passam, a gente teria um planejamento de longo prazo que talvez a classe funcionalismo público pudesse cumprir, evidentemente com uma relação com o projeto partidário, né, que seria a organização de fazer isso.
evidentemente que isso tem certa influência gramsciana nessa lógica de pensamento, de pensar a luta de posições, de ocupar o Estado e tal, etc. Eu queria ver como é que você dialoga um pouco com isso. E tem alguns outros pontos que eu queria que você pudesse abordar também, que tem a ver com os limites do nosso presidencialismo de coalizão e todo o processo que o PT vem articulando, uma coalizão ampla, que não é só uma maioria, é uma ampla maioria que é necessária para governar, e todas as concessões que são necessárias fazer. O que tem a ver com a nossa discussão, para mim faz parte desse processo de reforma do aparato do Estado, você acabar com o Senado, ou pelo menos com o papel que o Senado tem, e criar um sistema político eleitoral que gere maioria. Porque nós temos um sistema político eleitoral que não gera maioria. Certo? Isso ajudaria muito o bom funcionamento da máquina pública. Certo? Se você tivesse um sistema político que gerasse uma maioria estável no mesmo processo eleitoral. Bom, em relação ao tema que você falou, eu, na linha da provocação, não me lembra Gramsci. Porque, veja, qual é o grande nó, ou um dos grandes nós que houve na construção do socialismo na União Soviética, que está bem longe da nossa experiência aqui? É a fusão partido-Estado. Qual é o grande esforço que os chineses estão fazendo nos últimos 20 anos? Separar a direção política do processo da administração do Estado. Criar uma legalidade própria para o Estado, que é a legalidade para todo mundo, criar mecanismos próprios, etc. Então, trazendo para a nossa realidade mais miúda, eu acho que a gente tem que... eu sou dirigente partidário, vou continuar sendo dirigente partidário quanto tempo eu puder, então não tenho nenhum tipo de... Qual é o papel do partido? O papel do partido é dar direção política ao processo, não é administrar. E daí decorre o fato, na minha opinião, que nós temos que forçar o aparato do Estado a criar mecanismos de educação dos seus quadros. Mecanismos do Estado brasileiro, que tem que ser diferente do Estado que a gente tem hoje. Mas tem que ter mecanismos públicos, mecanismos que sejam abertos a todo mundo, independente. Por que eu tenho que ser petista para poder ter acesso à formação política? Não tem por que isso? Ao contrário, se o partido quiser ser dirigente político, ele é muito mais eficaz se ele faz coisas massivas, abertas, públicas, estatais, do que se ele faz coisas estreitas. Porque 99% das coisas que se ensinaria numa escola, tá certo? Você aprenderia numa escola pública. E isso, inclusive, é prova de hegemonia, né? Aí sim, é prova de hegemonia, porque as ideias que são ideias formadas, o núcleo básico delas está no campo da esquerda, se expandem para a sociedade através de aparatos estatais. Mas aí eu agrego uma outra coisa, que é a seguinte: a gente tem que resistir à tentação de criar uma elite tecnoburocrática que vai gerir o Estado, tá certo? E atender bem a população. Nós temos que ter como orientação criar mecanismos que a população aprenda a autogerir os seus problemas, inclusive a controlar o Estado. E isso não é uma coisa tão utópica. Nós fizemos, está até citado no texto de vocês, uma experiência que se perdeu, na minha opinião, se perdeu mesmo, assim, que foi a experiência do orçamento participativo, que era uma coisa que vertebrava as nossas administrações nos anos 80, e vertebrava por uma razão que, na época, as pessoas não se davam conta. Como a gente não tinha força política suficiente, isso era um mecanismo para trazer o povo para compensar a maioria de direita da Câmara, compensar a resistência. Era isso. Só que isso tinha um papel educativo brutal, porque significava dizer, olha, o Estado não pode ser uma coisa sobre, acima e contra a sociedade. O Estado são vocês. Vocês têm que assumir o papel de Estado. Vocês têm que assumir o papel de administrar as coisas. Tá certo? Você convocava a população. Bom, esse esforço, na minha opinião, se perdeu muito. Se você comparar o que era o esforço do orçamento, o que era, digamos assim, o elan que movia o orçamento participativo para o elan que move as conferências, vai um abismo, né? Vai um abismo. E eu acho ótimo que tem as conferências, não tenho nada contra, mas assim, nós perdemos e a gente tem que recuperar essa ideia de que o servidor público, tá certo? É servidor público e o Estado tem que ser a população, no sentido de dizer, o poder tem que estar lá. Tá certo? O poder tem que estar lá.
A gente tem que resistir. Isso também tem a ver com o tema da formação, porque a formação dos quadros que vão gerir o Estado tem que ser, na minha opinião, acompanhada de formação da população para controlar o Estado. Por que não tem aula de orçamento nas escolas públicas municipais e estaduais? Devia ter, né? As pessoas não aprendem matemática, por que elas não aprendem matemática aprendendo a controlar o orçamento público? Certo? Por que não aprende, ao estudar português, não aprende a legislação? As pessoas têm que aprender a governar o país. Então, eu vejo dessa maneira o problema, entendeu? Eu acho que a gente é herdeiro de uma visão nacional desenvolvimentista e estatista, conservadora que tem no Brasil, que a gente tem que combater. Nós temos que reforçar o Estado, muito. Mas nós temos que reforçar outro Estado, um Estado diferente desse que está aí. Porque o risco que eu vejo muito forte na primeira fase do nosso governo, era muito forte o social-liberalismo. E agora é muito forte o nacional-desenvolvimentismo. E o nacional-desenvolvimentismo também não é de esquerda no Brasil. Quer dizer, a corrente nacional-desenvolvimentista dominante do Brasil foi conservadora, era antipovo. Basta ver o Geisel. Certo? E tem muita gente, o Samuel Pedro Guimarães, por exemplo, que do ponto de vista da política internacional é um cara que eu respeito muito, mas você pega lá o Terra de Gigantes, o livro, ele elogia o Geisel como um exemplo. Bom, eu entendo o que ele está querendo dizer, mas isso nós temos que combater isso. Porque esse não pode ser o nosso exemplo de nacional desenvolvimentismo. É que eu ia emendar numa outra, que tem a ver com a questão da Constituinte exclusiva. A Dilma defendeu uma Constituinte exclusiva para a reforma política. Ela não falou de reformar toda a Constituição, e eu acho que esse é um grande receio que um segmento expressivo da sociedade tem com o debate da Constituinte exclusiva, que seria abrir a possibilidade de reformar toda a Constituição e de perder alguns pactos sociais, algumas conquistas que foram colocadas no texto constitucional. Eu queria dizer, na sua opinião, o que você acha? No atual momento, que aconteceria se uma Constituinte ampla fosse feita? Você acha que a gente teria correlação de força para conseguir mais ganhos sociais, ou teríamos um retrocesso no que conseguimos? Eu acho que se a gente conseguir maioria para ter uma Constituinte, nós vamos ter mais ganho social. Se a classe dominante achasse que fazendo uma Constituinte ela provocaria um retrocesso, eles estavam defendendo isso, como defenderam a revisão constitucional em 93 contra nós. Porque vamos lembrar, nós votamos contra o texto constitucional, embora tenhamos assinado. Nós votamos contra, porque consideramos que o pacote estava aquém do que a gente queria. Bom, logo em seguida veio a vaga neoliberal. Aí aquilo que era aquém virou o que a gente tinha que defender, tá certo? Tá certo? Mudou a correlação de força, o que era ruim passou a ser bom. Tá certo? O mínimo que a gente tinha conseguido passou a ser o máximo que dava para defender. Perfeito. E eles passaram a defender a revisão constitucional, porque a visão do Sarney, inclusive, era de quem governava o país com a Constituinte, não sei o quê. Bom, as coisas se acomodaram, porque na verdade a Constituição atualmente vigente é a Constituição emendada pelo período neoliberal. Muito emendada. Então a gente se apoia em alguns princípios gerais que tem ali, só que a tradução prática da maior parte dos princípios não tem a ver com o que a gente defende. Ora, deu para a gente manobrar nesse período sem que isso fosse um problema fundamental. Isso vai passar a ser um problema fundamental. E veja, os setores da direita que resistem à ideia de uma Assembleia Constituinte, com o argumento de que isso é bolivarianismo, são os mesmos setores da direita que resolveram agir como oposição venezuelana nos últimos meses. Então, independente do que as pessoas falam, a dinâmica da luta política no país vai colocar com mais força ou avança ou retrocede. Nos dois casos, vai enfrentar o texto da Constituição. Porque o texto da Constituição é o status quo, entendeu? Mesmo que você falou. Só que esse status quo já não serve para uma parte da nossa base social, que é mais, e já não serve também para setores da elite que querem menos. Aquele namoro que houve, aquela situação excepcional do início do segundo governo Lula, que parecia que estava todo mundo contente, pobres e ricos estavam contentes, isso acabou. E isso é típico do ciclo populista, certo? Se você for comparar, lembrem o Vargas no primeiro momento, que a burguesia não entendia o cara,
E ele dizia isso, essa burguesia é estúpida, não me entende, porque tudo que eu estou fazendo beneficia eles. Teve um segundo momento em que houve o senhor Vargas, e teve o terceiro momento de levar o cara ao suicídio. Certo? É a dinâmica da aliança de classe, porque o populismo é isso, né? A aliança de classe entre o setor da classe trabalhadora e o setor empresariado tem um momento de estranhamento, tem um momento de namoro e tem um momento da separação. E na minha opinião, nós estamos chegando no momento da separação. Então, esse tema vai se colocar. Agora, se a gente não o coloca, a direita vai colocar. Vocês vejam essa barbaridade que o Gilmar Mendes falou hoje sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ele diz que o Supremo está virando bolivariano porque tem... O problema, veja, ele está dizendo o quê? Desse jeito não dá. Mas qual o jeito que não dá? O status quo não dá? Bom, se eles estão dizendo que o status quo não dá, a gente devia ficar mais esperto. Nós, como força mudancista, né? Nós somos um setor progressista, se eles estão dizendo que não dá, e nós? Para nós dá, também não dá. Bom, então tem que achar uma saída. Então, gente, antes de fechar, eu queria fazer uma pergunta assim. Falamos muito, né, da sua visão com relação ao Estado, ao governo propriamente, à administração pública. A gente queria talvez saber um pouco como é que você vê, como na sua eventual gestão à frente do partido, como é que a gente poderia enxergar em relação com esse núcleo que se cria agora e, enfim, o que você tem de perspectiva para uma temática como essa, enquanto uma instância partidária de discussão e tal, qual é a... Eu nunca pensei a respeito, para te falar muito francamente, desse jeito que você está me perguntando. Eu não vou fazer demagogia aqui. O que eu acho, assim, a relação do partido com o governo, aí, por governo eu estou entendendo, pelos petistas que estão à frente da máquina do governo, não está boa. Certo? Isso aí tem que mudar. E não está bom em qual sentido? Quer dizer, os vínculos estão todos bloqueados. A gente tem uma relação fluida entre o presidente do partido e a presidenta da República, ou seja, não tem. Agora, isso não quer dizer que o partido, enquanto instituição, tem uma relação fluida com o conjunto dos petistas e dos aliados do PT que estão à frente da máquina pública. Em relação fluida significa contato político, direção política, isso não vem de agora. E detalhe, isso também não vem do governo federal. Nas administrações estaduais e municipais, a relação não é fluida. Por que ela não é fluida? Porque tem uma dinâmica de transferência do centro político decisório para os governos. Então, o que eu acho que tem que mudar é que o centro político decisório tem que voltar para o partido. Agora, para que o centro político decisório real volte para o partido, tem que voltar também, ou pelo menos tem que se reequilibrar a capacidade de formulação, a inteligência política. Porque, na verdade, hoje, o PT não está à altura como partido da direção do país. Quando eu falo como não está à altura, significa as grandes iniciativas políticas do último período não partiram, como seria o desenho normal, né? O partido diz ao governo, olha, não foi essa a dinâmica. É a rua que disse ao governo que precisa fazer alguma coisa. Não é nem mediada pelo partido. Quando o Lula reclamou, né, no plenário, também nesse plenário que teve sábado, que ele queria ter visto o PT à frente das manifestações, no fundo tem a ver com isso que eu estou falando. Ou seja, o partido deveria ser o tradutor para o governo das demandas que vão para além da gestão cotidiana. E não é isso que acontece. Bom, então, pensando de maneira geral, é isso. Acho que o centro político tem que passar. Agora, para o centro político de fato passar para o PT, para a direção política do PT, o PT vai ter que se requalificar como órgão dirigente. Quer dizer, o grau de conhecimento do funcionamento da máquina, das questões legais, das questões políticas, das questões, digamos assim, estratégicas envolvidas na gestão, por parte dos 81 membros da direção nacional do PT é muito baixo. Pega na área que eu acompanho, que é a área internacional. Certo? Nós temos no máximo 10 membros da direção nacional que eu posso dizer que, independente da corrente política, sabem, acompanham, têm opinião, têm informação e a qualquer momento podem ser chamados. Agora, não pode ser assim, né? Quer dizer, você tem que ter uma massa crítica maior na direção do PT. A isso se junta um outro problema que é
o funcionamento da máquina partidária, se você vai, por exemplo, na CUT, a direção nacional da CUT tem um nível de assessoria técnica qualificada bem razoável, bem razoável. Quer dizer, qualquer reunião da direção da CUT os membros da direção e atrás uma corte de assessores de bom nível que acompanham. Senão não temos isso no PT. É uma coisa, e não temos isso no PT há 20 anos. O PT é muito curioso, porque o PT cresceu, como o centro político se transferiu para o governo, o PT não criou mecanismos de acompanhamento da gestão federal, das gestões estaduais, das gestões municipais, em nenhum nível. O acompanhamento é muito pobre. Então, assim, a gente vai ter que se capacitar. Então, eu não vejo que o problema seja a relação entre a direção do PT e o núcleo, certo? O problema é muito macro. É a gente criar uma cultura política na direção do PT em que o PT se veja como dirigente político do país, certo? E, portanto, isso significa dizer que os dirigentes do PT têm que, para usar a linguagem de vocês, têm que ser gestores, né? Tem que ter um nível de conhecimento político, não necessariamente técnico, legislativo, mas político, estatístico, social, do que é a problemática nacional e qual é o papel do Estado nessa problemática. É isso que eu vejo. Ok, então acho que a gente pode encerrar agradecendo assim, profundamente por esse momento aqui. Para nós é muito importante, né? Estamos aí num processo de mobilização, até indo numa linha do que a gente tem falado, né? Do partido estar mais próximo, né? Um pouco a própria militância fazendo, né? Como é próprio do partido mesmo.